noite. O Supremo deve julgar ação contra dispositivo de uma lei que restringe a esterilização voluntária. STF atende manifestação da Procuradoria-Geral da República e arquiva pedidos contra o deputado Nicolas Ferreira. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério de Justiça e Segurança Pública assinam um acordo para melhorar a situação do sistema carcerário. O Tribunal de Justiça de Goiás é o primeiro a implementar o juiz das garantias após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Está em vigor a lei que amplia o alcance da Política Nacional da Agricultura Familiar. E você vai saber como funciona o Fundo Especial Público para as campanhas eleitorais, o chamado Fundo Eleitoral. Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de abril, começa agora. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro André Mendonça, que absolveu um homem condenado por tráfico de drogas com base em provas obtidas de forma ilegal. A repórter Carolina Chaves tem as informações. O julgamento foi em plenário virtual. A segunda turma analisou um recurso do Ministério Público contra a decisão do ministro André Mendonça. Segundo o processo, os policiais militares de São Paulo atenderam a um chamado de um acidente de trânsito. No local, o automóvel estava abandonado e, ao revistarem o carro, encontraram chaves de um apartamento com endereço e um celular desbloqueado. Eles acessaram o aparelho na tentativa de localizar o dono do veículo, mas encontraram fotos de drogas, armas e dinheiro. Com as informações, os policiais foram até o apartamento sem mandado judicial e encontraram porções de maconha e LSD, documentos pessoais e do carro. O dono dos documentos foi absolvido em primeira instância com o argumento de que o acesso às fotos do celular e ao apartamento foram ilegais, porque não havia ordem judicial. O Ministério Público do Estado recorreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso e condenou o homem a 6 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. O entendimento foi de que a descoberta, por acaso, das fotos teria legitimado a ação policial, tornando desnecessária a autorização da Justiça. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação. E no recurso ao STF, a Defensoria Pública da União argumentou que o acesso às mídias no aparelho celular do réu e a entrada na residência violaram os direitos fundamentais da garantia de inviolabilidade de privacidade, de intimidade e da casa. A Defensoria argumentou ainda que os policiais poderiam ter buscado autorização judicial para entrar no domicílio, mas isso não ocorreu. O ministro André Mendonça rejeitou o argumento de que o acesso ao celular teria sido ilegal, porque os policiais buscavam identificar o dono do veículo. No entanto, segundo o ministro, os militares não poderiam ter entrado no apartamento sem autorização judicial, por isso há motivo para absolver o réu. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. O plenário do Supremo deve julgar na sessão plenária de amanhã uma ação contra dispositivo de uma lei que restringe a esterilização voluntária. Repórter Marta Ferreira. A laqueadura e a vasectomia são procedimentos de esterilização que funcionam como métodos contraceptivos. Na prática, permitem que homens e mulheres optem por não ter filhos. A Lei do Planejamento Familiar de 1996 estabelece algumas restrições para a esterilização voluntária, como a obrigatoriedade de a mulher ter autorização expressa do cônjuge, idade mínima de 25 anos ou ter 2 filhos vivos para ser submetida ao procedimento. O Partido Socialista Brasileiro entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando tais exigências, alegando violação aos direitos fundamentais, como da dignidade da pessoa humana. A ação traz uma pesquisa feita em 6 capitais brasileiras, que acompanhou homens e mulheres que buscavam a esterilização cirúrgica junto ao SUS e verificou que após um período de cerca de 6 meses, apenas 25,8% das mulheres e 31% dos homens que demandaram a cirurgia haviam obtido sucesso.
partido destaca ainda o fato de que 8% das mulheres engravidaram durante o período de espera pela esterilização. O relator é o ministro Nunes Marques. A previsão é que a ação seja levada a julgamento nesta quarta-feira, com a manifestação das partes envolvidas. Os votos dos ministros só serão apresentados em outra sessão, ainda a ser marcada. Por unanimidade, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado previstos no Código de Processo Civil. As informações com Jéssica Castro. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que a existência de hipoteca judiciária não isenta o devedor do pagamento da multa e dos honorários de advogado, previstos no Código de Processo Civil. 5 pessoas da mesma família ajuizaram ação de cobrança contra o empresário e a empresa dele porque não teriam pagado pela compra de cotas sociais de outras 2 sociedades empresárias. Durante a fase de cumprimento de sentença, os réus foram intimados a pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. Como não houve o pagamento voluntário, os réus apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e requereram o afastamento da multa dos honorários. Esse pedido foi acolhido pelas instâncias ordinárias. Mas ao analisar o caso no STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, pontuou que a hipoteca judiciária prevista no Código de Processo Civil não proporciona, tal como o pagamento, a imediata satisfação do direito do credor. A relatora destacou ainda que a hipoteca judiciária também não estabelece vinculação absoluta quanto ao bem a ser penhorado, porque tanto o credor como o devedor podem, motivadamente, pleitear que a penhora atinja outro bem. Seguindo este entendimento, a terceira turma definiu que essa modalidade de garantia não equivale ao pagamento voluntário do débito, e por isso o devedor não pode ser dispensado da multa e nem dos honorários de advogado. Ainda nesta edição, Polícia Federal cumpre mandados em 8 estados para identificar financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro. E no próximo bloco, condenado homem acusado de matar um professor indígena. A gente mostra já já. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpriu mandado em 8 estados para identificar financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O Ministério Público de Minas Gerais recuperou uma imagem religiosa. E em São Paulo, o Ministério Público fez uma operação contra fraudes em diversas cidades. Rosine Gomes traz os detalhes. O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar prenderam 14 pessoas investigadas por diversas fraudes em licitações em todo o estado e suspeitas de formar um grupo criminoso associado ao PCC. Dentre elas estão 3 vereadores, cada um de um município. De acordo com a investigação, empresas atuavam de forma recorrente para frustrar a competição para contratar mão de obra terceirizada em prefeituras e câmaras de cidades como São Paulo, Guarulhos, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão e Sorocaba. O Ministério Público de Minas Gerais devolveu a imagem de Santa Rita de Cássia à Igreja de São João Batista, na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. A santa, que pertence à paróquia desde 1956, estava fora da igreja desde a década de 1970 e foi recuperada pelo Ministério Público. A devolução da peça sacra foi realizada durante uma missa na própria igreja de São João Batista. A Polícia Federal prendeu em flagrante em São Paulo um dos alvos da 20ª fase da Operação Lesa Pátria, que cumpriu 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em 8 estados. A operação é para identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os atos realizados em 8 de janeiro do ano passado e que resultaram na depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Em Rondônia, a Justiça condenou um comerciante a 18 anos de prisão pelo assassinato de um professor indígena em 2020. As informações com a repórter Simone Norberto.
O Jupaús, uma das denominações do Zuruê-Uauau, acompanha o julgamento de João Carlos da Silva, acusado pela morte do professor indígena Ari Uruê-Uauau. O caso teve repercussão internacional por conta da atuação da vítima como guardião do território de seu povo. O crime ocorreu no dia 17 de abril de 2020, no distrito de Tarilândia, pertencente ao município de Jaru, região central de Rondônia. O processo corre na vara criminal da comarca depois que o Ministério Público Federal declinou a competência por considerar que a motivação do crime não teve a ver com a extração ilegal de madeira na terra indígena, uma das linhas iniciais da investigação da Polícia Federal, e sim um homicídio comum por desavenças. Para dar maior transparência ao andamento do processo, o Tribunal de Justiça transmite o júri pela internet, a exemplo do que já fez em casos de grande repercussão, como Corumbiara e Urso Branco. Nos debates, a defensora pública sustenta que o réu era amigo de Ari e que não tinha motivos para cometer o crime. Já o promotor e assistentes de acusação apresentam provas testemunhais e técnicas, como escutas telefônicas autorizadas, para apontar o acusado como o autor da morte do indígena. Depois de quase 12 horas de julgamento, o Conselho de Sentença condena João Carlos. O juiz Alencar Neves Brilhante lê a sentença, que fixa a pena em 18 anos. Exaspero a pena intermediária, dosando-a agora em 18 anos de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça promoveu um debate sobre a jurisprudência ambiental com autoridades francesas e de todo o Brasil. Marina Campos traz os detalhes. A abertura do evento contou com a participação de diversos ministros do STJ, do Conselho de Estado da França, representantes de entidades como a Associação dos Juízes Federais, além de integrantes da diplomacia brasileira. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou a colaboração entre o tribunal e instituições francesas e a relevância do encontro para debater a jurisprudência sobre meio ambiente e clima. O panorama que se descortina diante de nós revela o papel fundamental do Poder Judiciário na busca por soluções que conciliem desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Nesse sentido, esse diálogo se apresenta como uma oportunidade única de compartilhar experiências e o entendimento que se vem firmando sobre a temática. De forma remota, o vice-presidente do Conselho de Estado da França, ministro Didier Roland Tabuteau, participou do evento e destacou que as mudanças climáticas vão além das fronteiras e as discussões com a Corte do Brasil vão contribuir para as reflexões sobre os modelos de preservação do meio ambiente e a tomada de decisões mais adaptadas às necessidades climáticas. A jurisprudência ambiental do STJ, em casos concretos, foi apresentada pelos ministros que integram a primeira sessão. E a representante do Conselho de Estado da França, ministra Isabelle da Silva, abordou o panorama jurisprudencial francês. Ao final do encontro, o ministro Herman Benjamin agradeceu a participação dos ministros do STJ e da cooperação com a Corte Francesa no debate sobre o tema. Já temos uma cooperação com a Corte de Cassação, e o próprio ministro Marcelo Navarro é um dos nossos embaixadores perante a Corte de Cassação. Nós vamos continuar, e sim, com o Conselho de Estado nas outras áreas. A íntegra do evento pode ser conferida no canal do STJ no YouTube. A seguir, Conselho Nacional de Justiça e Ministério de Justiça e Segurança Pública assinaram acordo para melhorar a situação do sistema carcerário. E ainda, a STF atende manifestação da Procuradoria-Geral da República e arquiva pedidos contra o deputado Nicolas Ferreira. Voltamos já. O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério de Justiça e Segurança Pública assinaram acordo para a instalação do Comitê de Enfrentamento ao Estado Inconstitucional de Coisas no sistema carcerário. Na solenidade também foi lançado o prêmio A Saída é a Leitura, em parceria com a Biblioteca Nacional, para estimular a remissão de penas pela leitura. A repórter Carolina Chaves acompanhou o evento e tem as informações.
O comitê criado em parceria pelo CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai colocar em prática um plano de ação para melhorar o sistema carcerário. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu violação massiva de direitos humanos no sistema prisional e identificou 3 grandes problemas: a má qualidade das vagas e superlotação dos presídios, uma política equivocada com encarceramentos desnecessários e falhas na saída do sistema com a manutenção de presos que já cumpriram penas. O STF determinou que o CNJ realize estudo para criar varas de execução penal em número proporcional ao de varas criminais e à quantidade de presos. Além disso, entre as medidas que serão adotadas pelo comitê está a realização de um mutirão carcerário no segundo semestre. Os trabalhos serão feitos em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a questão prisional no Brasil enfrenta avanços e retrocessos e citou a recente polêmica sobre as saidinhas. O ministro fez um apelo para que o Congresso mantenha o veto que garanta a saída temporária de presos para visitar famílias. Sobre o acordo com o CNJ, o ministro afirmou que a parceria pioneira entre Executivo e Judiciário é um avanço no sentido de fazer do sistema prisional um espaço de ressocialização. Nesta questão, nós temos 2 opções, ou civilização ou barbárie. E creio que com a DPF 347, com o acordo que agora estamos assinando, nós optamos definitivamente pela civilização no processo, no sistema carcerário brasileiro. Quantos mundos cabem em um livro? Quantos lugares é possível conhecer após folhear algumas páginas? Na solenidade também foi lançado o prêmio A Saída é a Leitura, que tem como objetivo estimular a leitura dos presos como forma de remissão de pena. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que quase 1/3 das 1.347 unidades prisionais não têm biblioteca. As que têm registram 2,4 livros por presos. Por lei, o preso pode reduzir 4 dias de pena para cada obra lida, limitando a um máximo de 48 dias por ano. O programa vai premiar 3 unidades prisionais que tiverem o maior índice de leitura, com a entrega de 250 livros que serão doados pela Biblioteca Nacional. Em um vídeo gravado para a solenidade, o presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, falou da parceria. A Biblioteca Nacional, como é casa da leitura, como é casa da liberdade, como é casa da informação, ela participa com grande orgulho, participa dando o que ela pode dar da forma melhor, que são os livros, que são os instrumentos de compreender o mundo. O presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que a melhoria do sistema prisional não é apenas uma questão de respeito aos direitos humanos, mas também uma forma de combater a criminalidade. A sociedade, de uma maneira geral, vê com grande preconceito as medidas voltadas à melhoria das condições do sistema prisional. Nós temos o compromisso de aprimorar essas condições, em parte pelo dever de respeitar os direitos humanos daquelas pessoas que foram condenadas à privação de liberdade e não a viverem na imundície, não a sofrerem violências de todo o tipo. Mas, em segundo lugar, é muito importante investir energia no sistema prisional para diminuir o grau de reincidência, para que as pessoas possam se ressocializar e para que o sistema prisional não seja o escritório do crime e de preparação dos futuros criminosos. O Supremo Tribunal Federal atendeu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República e arquivou pedidos contra o deputado Nicolas Ferreira. No Dia da Mulher, ele fez um discurso considerado discriminatório. Rossini Gomes. A pedido da PGR, o ministro André Mendonça, do STF, determinou o arquivamento de 5 petições apresentadas contra o deputado do PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. No Dia Internacional da Mulher, o deputado usou uma peruca na tribuna da Câmara e disse, entre outras coisas, que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Os pedidos eram para que fosse apurada a suposta prática dos crimes de transfobia, violência política de gênero, assédio e constrangimento.
No STF, a PGR se posicionou contra o segmento das petições, por entender que a manifestação do deputado, embora possa ser de mau gosto, está protegida pela imunidade parlamentar. Na decisão, o ministro André Mendonça ressaltou que deve ser prestigiada a independência entre os poderes e a imunidade parlamentar. Via de regra, compete à respectiva Casa Legislativa a apuração da eventual quebra do decoro e punição na esfera política. Está em vigor a lei que amplia o alcance da Política Nacional da Agricultura Familiar e dos empreendimentos familiares rurais. E você vai saber também como funciona o Fundo Especial Público para as campanhas eleitorais, o chamado Fundo Eleitoral. A gente mostra já já. O Supremo apresentou em audiência a avaliação dos modelos de inteligência artificial desenvolvidos por empresas para atividades típicas da Corte. São soluções tecnológicas que vão permitir mais agilidade e qualidade na prestação jurisdicional. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. A avaliação foi apresentada pela equipe da presidência do Supremo Tribunal Federal com as assessorias jurídicas e tecnológicas. A conclusão é de que é possível utilizar os modelos de inteligência artificial apresentados para atividades típicas da Corte. O encontro na sede do STF reuniu empresas que participaram da convocação no fim do ano passado para o desenvolvimento de projetos de IA generativa, que pode criar novos conteúdos como textos, imagens e vídeos. Desde então, cada interessado pôde apresentar uma única proposta, envolvendo principalmente protótipos para resumos de processos judiciais. Até agora, 22 empresas apresentaram resultados satisfatórios. O próximo passo é fazer uma espécie de estudo de impacto para avaliar os riscos e verificar a possibilidade de aplicação de inteligência artificial para outras finalidades. O STF também vai testar o desenvolvimento, a evolução e a sustentação de soluções dessa natureza, além de explorar técnicas para avaliar a capacidade de produção de resultados mais apurados. Falta menos de um mês para que as instituições com cadastro aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral comecem a arrecadar recursos para campanhas eleitorais deste ano. É o financiamento coletivo de campanha, a famosa vaquinha virtual, que vai começar 15 de maio. As doações podem ser feitas em páginas na internet e aplicativos eletrônicos contratados por pré-candidatos ou pelos partidos. Para saber todas as regras, é só acessar o site tse.jus.br. E você vai saber agora como as campanhas eleitorais são financiadas por meio do Fundo Especial Público, conhecido como Fundo Eleitoral. A liberação desse dinheiro é apenas em anos de eleição. Vamos entender melhor como é feita a distribuição na reportagem de Marta Ferreira. Para fazer qualquer coisa hoje em dia é preciso ter dinheiro. E numa campanha eleitoral não é diferente. Mas como promover uma campanha mais justa sem que candidatos com mais recursos sejam favorecidos? Pensando assim, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como Fundo Eleitoral. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2017, após o fim do financiamento privado das campanhas em 2015, como explica esse advogado especialista em direito eleitoral. O Fundo Especial Eleitoral, ou Fundão Eleitoral, é resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quando julgou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas, portanto, a doação privada para o financiamento das eleições. Se escolheu o caminho de um fundo público que tem essa denominação, Fundo Especial para as Eleições. A gente chama na vida privada de fundão eleitoral, pelo tamanho que ele tomou. O fundo eleitoral é composto por recursos públicos, ou seja, dinheiro de dotações orçamentárias da União. A liberação desse dinheiro ocorre apenas em ano de eleição. O valor total é definido pela Lei Orçamentária Anual e transferido pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, responsável pelo repasse dos valores aos diretórios nacionais dos partidos políticos. Para as eleições de 2024, o montante separado foi de quase 5 bilhões de reais.
Os valores destinados a cada partido não são divididos igualmente, mas calculados de forma proporcional à quantidade de cadeiras que cada um tem no Congresso Nacional. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral de 2019 estabelece diretrizes gerais para a gestão desse valor. Os recursos devem ser distribuídos em parcela única aos diretórios nacionais dos partidos, observando os critérios estabelecidos por lei. 2% divididos igualitariamente entre todas as legendas com estatutos registrados no TSE. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição. 48% divididos entre as siglas na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares, e 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Já a divisão entre os candidatos é feita pelos partidos de forma interna. Cada partido tem uma forma de construção e de prioridade, exceto regras que estão estabelecidas também pelo TSE, que decorre das cotas para negros e mulheres com relação aos recursos. Retirados essas cotas, o restante do dinheiro ele pode ser gerenciado e estabelecido a partir das prioridades dos partidos. Por exemplo, candidatos que disputam as eleições nas capitais têm mais recursos do que aqueles que disputam eleições no interior. Ou então, mesmo entre estados, pelo tamanho, pela complexidade, se pode colocar mais dinheiro em uma decisão da direção de cada um dos partidos. Após o recebimento dos valores, os diretórios nacionais dos partidos devem divulgar na internet o valor total e os critérios de distribuição dos recursos aos candidatos. Caso os partidos não apresentem os documentos exigidos para a distribuição do fundo, o saldo remanescente será devolvido à conta do Tesouro Nacional. Está em vigor a lei que amplia o alcance da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. A norma promove a modernização no campo e o cuidado com o meio ambiente. Reportagem de Carolina Chaves. A norma traz 2 dispositivos que devem ser considerados no planejamento e na execução da Política Nacional da Agricultura Familiar, modernização e o desenvolvimento sustentáveis e a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Para o advogado Matheus Silveira, a lei traz avanços importantes para a realização de políticas públicas. A ideia é modernizar o campo, mas principalmente, ao meu ver, colocar o campo e a pequena agricultura, que é muito importante para a alimentação no Brasil, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, na Agenda 2030 e principalmente no olhar de inovação, no olhar de tecnologia, permitindo o financiamento. Para mim, esses princípios colocados lá na política são para que a gente possa ter um financiamento para o pequena agricultura, para o pequeno agricultor ligado a esses 2 pontos essenciais: desenvolvimento sustentável e inovação, tecnologia. O país tem hoje quase 4 milhões de propriedades de agricultura familiar. Tanto a produção de alimentos quanto a gestão da propriedade ficam predominantemente a cargo da família. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares. A agricultura familiar responde por 40% da renda da população economicamente ativa de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes, que representam 68% do total do país. Para o advogado, os novos dispositivos da Lei de Agricultura Familiar vão permitir não apenas a modernização no campo, como também o cuidado com o meio ambiente. Propiciar vamos dizer assim, que políticas públicas sejam feitas para criar linhas de crédito, propiciar que startups participem talvez de editais, de programas de desenvolvimento. Acho que o foco central foi permitir essa inclusão e principalmente fazer com que a agricultura familiar esteja ligada também ao desenvolvimento sustentável, ou seja,
que cresça, que possa crescer, mas que seja exigido também o cuidado com o meio ambiente, a atenção com o meio ambiente. Justiça decide que Joalheria do Rio de Janeiro não violou a propriedade intelectual da loja Gasterne e não praticou concorrência desleal. E ainda, o mutirão da execução penal em Mato Grosso atende cerca de 200 presos com requisitos para progressão de regime. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a joalheria Monte Carlo não violou a propriedade intelectual da loja Gasterne e não praticou concorrência desleal. A ação foi movida porque a loja Monte Carlo lançou uma coleção de joias inspirada em estrelas chamada Star, que se assemelha com peças da Gasterne. Os argumentos não foram aceitos pela Justiça, que decidiu que o uso de estrelas por outras joalherias se constitui como fato inerente à ampla concorrência, assim como o nome em inglês. Ainda cabe recurso da decisão. Em Mato Grosso, o mutirão da execução penal Vulnerabilidades em Foco atendeu cerca de 200 pessoas que já estavam no regime semiaberto e com requisitos para progredir para o regime aberto. A reportagem é de Fernanda Fernandes. Nilva era um misto de nervoso, alívio e alegria. É que estava prestes a retirar a tornozeleira eletrônica que já usava há 2 anos. Condição que a incomodava muito. Eu sou mãe solo, 2 crianças, então em todos os lugares que eu vou com meus filhos, que ela ficava exposta, eu era julgada. Então, por esse motivo, por eu andar com os meus filhos, e também por eles verem isso, né? E na universidade, porque na universidade eu não contei para ninguém, então ninguém sabia que eu usava. E eu queria muito tirar por conta de outras atividades na universidade que eu não participava por conta dela. Assim como ela, outros egressos do Sistema Prisional de Mato Grosso, que já estão trabalhando há pelo menos 6 meses, tiveram revisados os processos e as medidas cautelares que impõem a monitoração eletrônica durante o mutirão de execução penal Vulnerabilidades em Foco, coordenado pelo juiz Geraldo Fidelis Neto. Iniciativa que também atendeu pessoas em situação de rua. São pessoas que eventualmente erraram no passado, consertaram suas vidas, estão trabalhando já há tempos, mais de 6 meses trabalhando, vinculados todos os dias. Então, essas pessoas vão ter a possibilidade de retirar a tornozeleira. E o controle vai continuar sendo feito todos os dias nos trabalhos que estão se dedicando, buscando uma nova vida. A ação foi realizada na sede da Fundação Nova Chance e do Escritório Social em Cuiabá, instituições que fazem o acolhimento e encaminhamento dessa população mais vulnerável, de acordo com as necessidades de cada um. Tem documentação civil que a gente também faz aqui na Fundação, nós temos outras frentes de encaminhamento para a saúde, e a gente só encaminha para o trabalho quando essa pessoa está apta para trabalhar, quando a gente adequou o perfil dela à vaga de trabalho, para que a gente tenha sucesso. Nós temos hoje 240 termos no estado de Mato Grosso, né? Tanto em prefeituras, também em empresas privadas, também iniciativa privada e também em Secretaria de Estado. Essa é para você que está querendo ganhar mais conhecimento sem sair de casa. O projeto STF Educa está oferecendo cursos online gratuitos e abertos para toda a sociedade. Os conteúdos tratam de temas jurídicos, língua portuguesa, liderança institucional e paternidade. O melhor é que eles já estão disponíveis na página do Supremo Tribunal Federal. Marta Ferreira tem mais informações. Que tal aprender um pouco mais sobre o uso da crase no português? Ou dominar a concordância verbal? Mas se seu interesse for mais jurídico, o que você acha de ficar por dentro da jurisdição constitucional e dos principais temas tratados no STF? Ou, quem sabe, entender melhor como funciona a repercussão geral. Também tem espaço para quem prefere temas sobre paternidade ou liderança institucional. Se você se interessou, você precisa conhecer o STF Educa, projeto do Supremo Tribunal Federal que oferece cursos à distância e gratuitos para todo mundo. O objetivo é aproximar o STF do cidadão e democratizar o acesso a oportunidades de capacitação de qualidade nas mais diversas áreas do conhecimento, em especial em temas jurídicos. Para fazer os cursos, basta entrar na página do Supremo e clicar na aba STF Educa, que fica na parte de cima.
Lá, você entrará no ambiente virtual de aprendizagem do STF. O próximo passo é clicar no ícone STF Educa e procurar por categoria de cursos. Aí vão estar à sua disposição 14 cursos. Um deles é o Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Outra opção é o Liderança Inovadora. Também tem o curso de lições de concordância verbal, lições de crase, habeas corpus, jurisdição constitucional e principais temas tratados no STF e até a aplicação da inteligência artificial ao direito, entre outros. O melhor é que o aluno pode se matricular em quantos cursos quiser, gratuitamente e sem sair de casa, e iniciar o aprendizado logo em seguida. Todos os cursos têm 1.000 vagas, com exceção do curso sobre tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, com 3.000 vagas. Para obter o certificado, é necessário atingir 70 pontos nas atividades e estudar as aulas. Também é obrigatório preencher a avaliação de reação ao final do curso. Os estudos são auto-instrucionais, ou seja, sem acompanhamento de tutor. Dessa forma, o estudante pode seguir o ritmo que desejar sem uma periodicidade definida para acesso, devendo concluir o curso em até 90 dias, contados a partir da data de sua inscrição. Desde o início do projeto, em 2020, já são mais de 40.000 cidadãos capacitados. Não perca tempo. Venha você também ampliar os seus conhecimentos. O ciclo de capacitação de 2024 vai de abril a dezembro. Por isso, não deixe de participar. A seguir, o que diz a legislação e exemplos positivos de inclusão de pessoas com deficiência. E ainda, o Tribunal de Justiça de Goiás é o primeiro a implementar o juiz das garantias após a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Justiça de Goiás foi o primeiro a implementar o juiz das garantias após a decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado. O Judiciário brasileiro tem até agosto deste ano para colocar o instrumento em prática. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A resolução do Tribunal de Justiça de Goiás, que instituiu o juiz das garantias em 4 cidades do estado, incluindo a capital, entrou em vigor em março deste ano. A medida faz parte de uma exigência do pacote anticrime de 2019, que alterou o Código de Processo Penal. O Tribunal Goiano é o primeiro a colocar em prática. O juiz auxiliar da presidência da Corte, Rinaldo Dutra, explica que, ao elaborar a resolução, os desembargadores levaram em conta os dados de investigações e decisões criminais no estado. A gente observou qual o número dos procedimentos investigatórios que tramitavam naquele momento e qual o número de casos novos que a gente poderia projetar para o futuro. E, em razão disso, fizemos a opção de transformar 2 unidades judiciárias já existentes na comarca de Goiânia para atender tanto a comarca de Goiânia como 3 comarcas do interior nesse projeto piloto. O magistrado explica que o objetivo do juiz das garantias é assegurar a legalidade da investigação criminal, os direitos individuais, como também a imparcialidade do judiciário, com um processo mais equilibrado. A gente aguarda e espera que isso traga um aprimoramento para a prestação da jurisdição criminal. Na prática, o juiz das garantias vai apenas coordenar o processo criminal. Após a conclusão das investigações, outro magistrado vai julgar o caso. Caberá ao juiz das garantias, assim que informado da investigação criminal, decidir sobre os pedidos de prisão provisória ou outras medidas cautelares, além de prorrogá-las, revogá-las ou substituí-las. Ele poderá também alterar a duração do inquérito e requisitar documentos, laudos e informações extras ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. O juiz das garantias poderá também
também julgar pedidos de habeas corpus apresentados antes do oferecimento da denúncia. Apesar de haver previsão legal desde 2019, somente em agosto do ano passado, o juiz das garantias foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros determinaram que o instrumento deve ser aplicado em todo o judiciário brasileiro em um prazo de 1 ano, a partir da publicação da ata do julgamento. Foram 10 sessões de julgamento discutindo as 4 ações que questionaram a constitucionalidade do juiz das garantias, a obrigatoriedade ou não desse instrumento e como ele deveria ser implementado. Os ministros concluíram que a Justiça Federal e o Judiciário dos Estados e do Distrito Federal podem definir como será implementado em cada esfera, seguindo orientações do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros ressaltaram que o trabalho do juiz das garantias se encerra no oferecimento da denúncia. Além disso, o juiz das garantias não vai atuar nos casos de competência do Tribunal do Júri e de violência doméstica. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, o novo instrumento vai ajudar a garantir um tratamento igualitário no sistema de justiça. Nós temos um direito penal que é duríssimo com os pobres e extremamente manso com a criminalidade dos ricos, com a criminalidade do colarinho branco e, inclusive, com a apropriação privada do Estado. Eu defendo, presidente, até publiquei recentemente um artigo sobre esse assunto, um direito penal moderado, porém sério e, sobretudo, igualitário, que eu vejo como uma das grandes dificuldades numa sociedade estratificada como a nossa. 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual corresponde a 18 milhões e 600 mil pessoas. Para garantir que elas tenham acesso ao mercado de trabalho, há mais de 3 décadas existe uma lei que prevê percentual obrigatório de vagas inclusivas nas empresas com mais de 100 empregados. Para explicar o que diz a legislação e mostrar exemplos positivos de inclusão, o repórter Rafael Oliveira preparou uma reportagem sobre o tema. Vamos conferir. Dona Andréa, no momento nós não temos o curso de marceneiro em Taguatinga. Elisângela é atendente de call center. Ela trabalha em uma unidade do SESI, o Serviço Nacional da Indústria no Distrito Federal. Por ter tido paralisia infantil, perdeu parte dos movimentos da perna esquerda. Durante a trajetória profissional, ela trabalhou como secretária, assistente administrativa e até já foi dona do próprio negócio. Elis, como é chamada pelas pessoas mais próximas, diz ter percebido ao longo dos anos uma mudança no comportamento dos empregadores. Várias empresas têm um programa de acessibilidade, de diversidade para as pessoas com deficiência. Há 3 meses trabalhando no serviço de atendimento ao cidadão, ela garante estar satisfeita com as oportunidades que tem tido de crescer profissionalmente. Isso estimula nós como deficiente, né? As nossas habilidades, ao nosso pessoal mesmo, né? Que a gente pode saber. Eu estou aqui no call center, mas eu posso saber que qualquer hora eu posso ir para outra área. De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, empresas com 100 empregados ou mais devem obrigatoriamente reservar vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A legislação foi um instrumento fundamental para diminuir a discriminação, alertar sobre a importância da inclusão e garantir cidadania. As proporções variam de acordo com a quantidade de contratados. De 100 a 200, a reserva legal é de 2%. De 201 a 500, de 3%. De 501 a 1.000, de 4%. Onde há mais de 1.001 empregados, a reserva deve ser de 5% das vagas. A instituição que emprega a Elis é um exemplo de respeito às cotas. O SESI-DF tem 718 empregados, sendo 28 pessoas com deficiência. A gente tem uma preocupação grande de que você permita a inclusão nos ambientes de trabalho. Quando há necessidade, a gente faz as adequações de forma que as pessoas tenham uma total permanência, né? E mais que a gente enxergar a questão da exclusão é perceber quanto ele tem de
de potencialidade em relação a contribuir para que a gente cumpra a nossa missão, né? As multas administrativas pelo descumprimento da reserva de vagas para pessoas com deficiência podem passar de R$200 mil. Na Justiça do Trabalho, as decisões também têm sido no sentido de condenar quem desrespeita a lei. Em um julgamento recente no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma manteve a condenação de um centro universitário de São Paulo ao pagamento de danos morais coletivos. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho denunciou que dos 1.688 postos de trabalho existentes no local, apenas 3 eram preenchidos por pessoas com deficiência. Em outro caso, julgado pela primeira turma, uma cooperativa agroindustrial do Paraná foi condenada por não divulgar vagas inclusivas. O colegiado entendeu que a empresa não realizou esforços suficientes nem para a divulgação do processo seletivo, nem para manter os trabalhadores com deficiência a longo prazo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, explica que a necessidade de adaptação do ambiente de trabalho não pode ser usado como argumento para a empresa desistir de contratar uma pessoa com deficiência. Publicação de anúncios em jornais, por exemplo, se não aparecerem, aspas, pessoas aptas para aquele posto de trabalho, a empresa estaria desobrigada a cumprir a cota. Isso não tem lugar mais no Brasil de hoje. A lei brasileira não comporta mais essa prática, porque ela é equivocada. A empresa tem que promover a inclusão. E promover a inclusão significa dizer o seguinte: colocar a pessoa para trabalhar e fornecer os meios necessários para que ela possa exercer o seu direito ao trabalho. O ministro destaca que a legislação brasileira sobre o tema ganhou força em 2009, quando o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o primeiro tratado internacional que o Brasil aprovou com a equivalência à emenda constitucional, portanto, é norma constitucional. A deficiência não é mais vista como um defeito, uma anomalia, uma imperfeição, mas uma característica, um atributo que a pessoa tem. Assim como usar barba, ter cabelo, cor de pele, altura, traços genéticos, ou seja, é uma característica que a pessoa possui. A Elis, lá do início da reportagem, deixa um recado para as outras pessoas com deficiência que ainda não estão no mercado de trabalho. Eu participo de um grupo de empregos para PCD, tem vagas de todos os tipos. Isso dá um ânimo para a gente, né? Que nós somos capazes também de fazer o mesmo trabalho que qualquer outra pessoa. Uma última notícia. Em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça julgou recursos de médicos relacionados ao caso do garoto Paulo Pavese. Os desembargadores da primeira Câmara Criminal determinaram a prisão dos médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito, que aguardavam o julgamento em liberdade. Eles foram condenados a 25 anos e 10 meses de prisão por crime de homicídio qualificado por motivo torpe. Já os médicos Sérgio Gaspar, condenado a 14 anos, Celso Roberto Frazon a 18 e Rogério Carneiro Fernandes a 17 anos, vão continuar aguardando em liberdade a decisão definitiva. O médico Álvaro Inhanhes irá permanecer preso. Ele foi condenado a 21 anos e 8 meses. Os desembargadores Edson Feital Leite e José de Moura Faleiros acompanharam os votos do relator, desembargador Eduardo Machado. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste ao Direto do Plenário com a transmissão ao vivo da sessão do TSE. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.